Este conteúdo é uma obra independente. Seus comentários e opiniões são de responsabilidade dos seus idealizadores, não refletindo pensamentos e opiniões da emissora TVI. Bom dia para você que está conectado, ligadinho aí na TVI, seja através do canal 24.2 da TVC, seja através do YouTube, muito bem-vindo, ou através do nosso mais novo portal que acaba de sair do forno, tá? O tviplay.com.br. Sejam todos bem-vindos. Vai perdoando o meu cabelo, pessoal. Olha, o meu cabelo ele está representando hoje o tema do nosso programa, tá? E o tema do nosso programa hoje é tempestades, apocalipse, completa destruição, tá? Hoje aqui em Itabuna tá fazendo frio e tem muito tempo que eu não sinto esse frio aqui em Itabuna, viu? Geralmente Itabuna é uma cidade quente, né? A Bahia como um todo é um estado quente e é até estranho a gente ter essa temperatura por aqui. Isso me inspirou desde ontem a fazer hoje um programa diferente, um programa que envolva aqui filmes de tempestades, de apocalipses, filmes de ação que eu assisti e gostei muito e vou recomendar para vocês para assistirem nesse fim de semana, por que não, né? Com essa companhia, alguns gostam, outros não, da chuva e das tempestades. Bom, quero mandar um abraço especial aqui para meu pai e minha mãe, Ademilton Batista e Nívia Jane. Infelizmente meu pai não pôde vir hoje, porque está gripado, tá? Eu gripei primeiro, já melhorei, e meu pai logo em seguida gripou, então um abraço grande para ele, tá? Um abraço também para Pérola e para Gustavo, que precederam a gente e apresentaram aqui as melhores notícias do Brasil e do mundo e, claro, de Itabuna e região, tá? Um abraço para vocês. Hoje foi dia de Conexão Pop com Gabi, Luma e Vitória, Ana Vitória. Um abraço para elas, programa maravilhoso. Amanhã tem Politiza Liz e muito mais, tá, pessoal? Uma programação maravilhosa por aqui na TVI. Fique ligado. E estamos comemorando ainda aqui no clima dos 20 anos. Muito em breve vai sair aí um documentário, tá? Sobre a história da TVI. Onde o nosso querido mentor Barbosa Filho vai falar um pouco sobre a história da TV, vai falar um pouco sobre a jornada que foi criar essa emissora. Então fiquem ligados aí, tem muita novidade por vir, tá? Bom, vou pedir para o nosso querido diretor de imagens, Cássio, colocar aquela trilha sonora, Cássio, ao fundo que eu coloquei aí nos arquivos. Trouxe um jazzinho pra gente poder degustar aqui, ó, o café italiano, viu? No copo aqui maravilhoso dos 20 anos da TVI. Hoje eu não trouxe a caneca, tá? Hoje eu trouxe aqui o copo. Bom, nossa primeira indicação, pessoal, apesar de estarmos em 2025, mas lá em 2009, um diretor chamado Roland Emmerich teve uma sacada muito engenhosa, que foi criar um filme baseado nas profecias maias, nos calendários maias. Para quem não sabe, os maias foi um povo das Américas do passado, né? Uma civilização antiga que desenvolveu um calendário, tá? E esse calendário simplesmente previu muitas catástrofes, previu muitos eventos que hoje estão se concretizando, como por exemplo tempestades solares. Então, em 2009, o diretor Roland Emmerich ele se inspirou nesse calendário maia e criou um dos roteiros mais emblemáticos do cinema moderno, que é o filme 2012. Vamos assistir algumas imagens dessa obra de arte, que também é um filme de ação, é um filme de romance, é um filme ali que te prende do início ao fim. A gente já vê aí algumas menções, né, aos maias, e esse filme é o seguinte: tudo inicia quando o Sol lança uma tempestade de neutrinos, né? Para quem não sabe, neutrino é uma partícula subatômica que não causa nenhum efeito, ela passa pelo planeta, não dá nada. Mas nesse universo do filme 2012, acaba que os neutrinos, eles desencadeiam uma reação de micro-ondas no núcleo da Terra e desestabiliza a camada, né? Desestabiliza aí a parte geológica do planeta. E isso
simplesmente interfere em tudo. A crosta terrestre começa a se deslocar e nós temos aí um dos maiores apocalipses que eu já vi na história do cinema. Eu assisti esse filme na época com meu pai, no cinema, tá? Eu era adolescente, lembro bem que as pessoas gritavam, eu mesmo ficava assim atônito ao ver essas cenas aí que vocês estão vendo. Isso é simplesmente destruição de Los Angeles, pessoal. E o personagem e sua família, né? Interpretado aí pelo ótimo John Cusack, Amanda Peet e, claro, não poderia faltar o Danny Glover interpretando o presidente dos Estados Unidos, né? Que seria aí o último presidente nesse filme. Tem a participação também de Cleatel Ejiofor, um grande ator que faz papel aí de um cientista que prevê toda essa catástrofe a tempo de algumas pessoas se safarem, tá? 2012 é um filme clássico no cinema contemporâneo. É um filme que dá pra gente uma perspectiva sobre o fim, mas também sobre o recomeço. É um filme que faz paralelos à lenda da antiga Atlântida. É um filme que traz pra gente a emergência de se tratar do nosso próprio planeta e de como a gente não está preparado para algo desse porte. Então, é um filme que traz aí também grandes teorias, né, da conspiração, traz aí justamente essa questão de o governo, né, saber de muita coisa e não falar para a população. E é um filme visionário em termos de efeitos visuais, tá, pessoal? Eu fiquei assim apavorado quando eu vi pela primeira vez. E é um filme que foi gravado em estúdio, tá? Muitas das cenas aí que vocês estão vendo, elas foram gravadas em estúdio, como essa da casa, mas a gente nem percebe, tá? O efeito é tão bem trabalhado, os artistas gráficos fizeram um trabalho maravilhoso, que a gente simplesmente se transporta para dentro desse universo que está chegando ao fim, tá? Não vou dar mais spoilers, apesar de ser um filme de 2009, mas muita gente não viu, então eu super indico 2012 pra gente assistir aí em 2025, tá? Vou deixar passando aí algumas imagens ainda do 2012, enquanto a gente degusta aqui do café italiano e desse jazz que tá tocando ao fundo, né? Vamos lá, Cássio, vamos abrir aí a tela. Bom, 2012 foi a nossa primeira indicação de hoje, pessoal, e está disponível na Max, tá? Quem quiser assistir, é só clicar na Max, você vai estar assistindo o 2012. Olha, recentemente eu gosto muito de filmes de apocalipse, filmes de fim dos tempos, eu gosto muito, porque eu considero o seguinte: nós vivemos a nossa vida em uma zona de conforto, né? A gente vai aos lugares, faz as nossas compras, vive, tem um estilo de vida saudável, às vezes não. A gente tem a nossa casa e tem o nosso trabalho, e a gente às vezes não dá valor a isso. A gente não se dá conta que qualquer mudança no clima, qualquer mudança na geologia do planeta, qualquer mudança até no nosso sistema sociopolítico-cultural pode simplesmente ameaçar esse habitat, né, que a gente está inserido. Então, os filmes de fim do mundo, eles nos dão essa perspectiva de que tudo pode mudar a qualquer momento e quem está preparado acaba tendo maiores chances de sobrevivência. Então eu saio desses filmes, né, quando eu termino de assistir, com uma vontade mais ainda entusiasmada de viver, tá? E isso ocorreu muito com o filme O Eternauta, tá? Que está disponível atualmente na Netflix. E é um filme, pessoal, argentino. Eu fiquei muito orgulhoso por estar vendo ali uma produção latino-americana muito bem produzida, tá? A nível de produções maiores. E é uma série dirigida pelo diretor Gaston Girod, que é argentino, e faz aqui uma adaptação do quadrinhos, da revista em quadrinhos criada, homônima, né, de mesmo nome, criada pelo escritor Héctor Germán, tá? É uma revista em quadrinho antiga, fez muito sucesso na época na Argentina e hoje está sendo adaptada, muito bem adaptada por sinal, pelo Gaston Girod no
Eternauta, tá? Então o Eternauta, vamos assistir inclusive algumas imagens enquanto eu falo, é interpretado pelo Ricardo Darín, tá? Um grande astro do cinema argentino, e conta aí com outras atuações também de peso, tá? E conta a história simplesmente de uma névoa, tá? Que cobre a cidade de Buenos Aires do dia para a noite, uma névoa fatal. Quem tiver contato com ela simplesmente fica desacordado, cai no meio da rua e assim perde sua vida. E essa névoa simplesmente traz para a cidade uma sensação assim de terror, né? Uma sensação de fim de mundo, porque ninguém está sabendo o que é que está acontecendo. Ela chega na madrugada, então as pessoas estão acordando de manhã e se deparam com esse cenário de guerra. Então, a série, ela não explica inicialmente o que é que pode estar acontecendo. A gente fica ali num suspense absoluto, e na medida que o filme vai passando, pessoal, a gente vai descobrindo que a névoa tem muito mais a falar do que aparenta, tá? Tem muito mais coisa acontecendo nesse universo do Eternauta do que parece. Inclusive, nós temos fatores aí fatores extraterrestres envolvidos. Então é uma série muito bem dirigida. A gente consegue ali adentrar nesse universo de forma tão orgânica que nem percebemos que se trata de uma ficção. A sensação que eu tive lá pelo 3º episódio é que eu não estava mais assistindo uma obra cinematográfica, mas sim estava participando desse apocalipse, né? Dessa névoa e desse universo estranhamente ameaçador de O Eternauta, tá? O Eternauta, ele tá disponível na Netflix e é uma grande obra para quem gosta desses universos cinematográficos apocalípticos, tá? Eu gostei muito quando vi, assisti ao lado do meu pai. A gente ficou na beira do sofá lá, curtindo esse filme, e eu assisti em argentino, tá? Na língua espanhola, castelhana, né? Com a legenda. Então os atores, eles fazem um trabalho excepcional de interpretação. Vale muito a pena conferir O Eternauta, que é baseado numa obra homônima do animador, né, do ilustrador Hector Germán, e dirigido aí pelo Gaston Giró, trazendo a visão do Hector para os cinemas, para as telas da ficção, né, do audiovisual. É tão bom quando a gente vê uma obra dando certo, né, uma obra bem adaptada, porque o trabalho de adaptação em si é muito complexo. Poucos cineastas e poucas cineastas conseguem esse feito de forma tão magistral. E aqui a gente tem uma bela adaptação. Nós temos aqui o Gaston, ele conseguindo trazer toda a atmosfera, todos os traços, tanto artísticos quanto estéticos do quadrinho. Então ele faz aqui um trabalho excepcional de adaptação e de adaptação de mídia, né? O que muitas vezes não acontece, muito nos universos dos jogos, por exemplo. Tem um jogo que eu gosto muito, que é o The Last of Us, que recentemente recebeu aí a adaptação cinematográfica, né? A adaptação para série. Inclusive vou trazer aqui para o programa em breve. E eu sinto que eles não conseguiram chegar no ponto, né? No clímax do jogo, né? Porque o jogo é uma mídia, o filme é outro. Então, isso depende muito de como se filma, de como se observa as tomadas, os ângulos, as estéticas do jogo para a gente poder adaptar. Isso não é diferente para o universo dos livros. Um universo cinematográfico muito famoso, que deu super certo, é o universo de Harry Potter, né? Foi adaptado aí da obra de J.K. Rowling. Tem mais de 8 livros publicados e eles fizeram a adaptação cinematográfica maravilhosa que até hoje é elogiada. Bom, vamos agora falar sobre outro tipo de apocalipse. A gente falou aí de desestabilização da camada da crosta terrestre da Terra. Nós falamos agora sobre ameaça através do ar, tá? Através de uma névoa misteriosa, através aí de possíveis alienígenas. E vamos também agora mudar um pouco o roteiro e falar sobre o filme chamado O Último Refúgio, de 2020. Olha, pessoal, esse filme aqui é o seguinte:
Ele está disponível na Prime Video, tá? Foi dirigido pelo diretor Rick Roman Vogue e conta com a atuação maravilhosa de 2 atores, um ator e uma atriz que eu gosto muito, que é o Gerard Butler e a Morena Baccarin. Olha, O Último Refúgio, ele fala sobre outro tema. Não tem nada a ver sobre os problemas daqui da Terra. Eles falam sobre problemas que podem vir de fora da Terra. E assim é feito um filme que a gente fica preso do início ao fim. Meu querido diretor Cássio, vamos colocar algumas imagens do filme O Último Refúgio, tá? O Último Refúgio, pessoal, traz aí a perspectiva de uma extinção através de um meteoro, tá? A colisão de um meteoro, um asteroide, na verdade, que é denominado aí no filme de Clark, acredito que em homenagem ao Superman, né? Ao Clark Kent. E esse filme, ele aborda aí o que acontece numa sociedade quando um meteoro está prestes a colidir com a Terra. Inicialmente, a sociedade ainda não sabe que se trata de um evento de extinção, tá? Não sabe que esse meteoro ele pode realmente causar extinção. Todo mundo está achando que é apenas um pedaço dele, um meteorito que vai cair, e ele realmente cai. Inclusive, ele estava previsto para cair no mar, mas acaba caindo em plena cidade. Isso causa uma onda de choque, uma destruição sem precedentes, tá? Essa cena a gente pode ver bastante isso. E quando isso acontece, a sociedade ela percebe, né, os habitantes ali dos Estados Unidos percebem que algo está errado, né? E que tudo pode simplesmente piorar e mudar de cenário. Então a gente percebe aí que o meteoro, na verdade, ele estava sendo camuflado, né? O governo não estava falando a verdade e começou a se preparar, assim como no filme 2012, muito com antecedência. E aí a gente vê 2 atuações, pessoal, fenomenais, tá? Nós temos o Gerard Butler fazendo o papel aí do protagonista, em companhia da co-protagonista Morena Baccarin, tá? Que faz um trabalho de atuação maravilhoso. A Morena, inclusive, é brasileira, é uma atriz muito talentosa, chegou aí em Hollywood, fez muito sucesso na época e até hoje é convidada aí para participar de muitos filmes, tá? Internacionais. Esse filme, ele traz aí uma estética, uma direção de fotografia, um clima muito ameaçador, como essa cena mesmo que a gente está vendo agora. É um filme que fala sobre o fim do mundo, mas ao mesmo tempo ele fala sobre a humanidade e como a civilização ela pode ser transformada mediante uma ameaça externa. Às vezes, a gente acredita que o mais ameaçador é o que está vindo de fora, mas na verdade a ameaça já estava aqui dentro a todo instante. A ameaça no sentido ético, no sentido moral, porque um filme como esse nos faz refletir sobre como a nossa estabilidade social ela é tão frágil. E qualquer momento a gente pode ser ameaçado por um fator externo e simplesmente virar verdadeiros animais, tá? Nesse filme a gente percebe muito essa questão do desespero das pessoas, né? E como as lojas, os mercados, as farmácias, elas podem ser saqueadas, né? As pessoas podem ser roubadas. O filho, inclusive, do casal protagonista, ele é sequestrado, tá? Por um casal. Então, é muito curioso essa análise social, né? Muito curiosa essa análise social que a gente faz quando assiste filmes de fim de mundo, tá? E esse filme também tem uma parte muito bonita e muito curiosa, que é a parte onde a Morena Baccarin, né? Ela vai até o seu pai para pedir perdão, para poder se reconciliar. E esse é um momento assim perfeito para isso, né? Porque é o fim do mundo, então não tem mais tempo a perder. Não tem por que não pedir perdão, não tem por que dizer que ama alguém. Quando na verdade isso deveria ser dito, né? No dia a dia. Deveria ser tratado com normalidade. Infelizmente não é isso que acontece. Às vezes a gente precisa de um choque, às vezes a gente precisa de uma ameaça para poder ver o que estava bem na nossa frente. Então esse filme ele traz isso, assim como todos os filmes
de Apocalipse. Gosto muito, muito mesmo, do Último Refúgio. Inclusive eu vou deixar na tela grande, Cássio, passando novamente aí o trailer para os nossos telespectadores assistirem aí um pouco mais dessas imagens fantásticas do filme O Último Refúgio, em companhia dessa trilha calma que não tem nada a ver com o filme, mas a gente vai conseguir aí assistir tranquilamente. Pode passar aí o trailer de novo, viu, Cássio? Vimos aí algumas imagens a mais, né, do filme O Último Refúgio, tá, pessoal? Esse filme ele tá disponível na Prime Video da Amazon. Vocês podem assistir a qualquer momento. É uma obra de arte. É um filme comercial, né? É um filme de grande estúdio, é um blockbuster, mas ele não deixa de ter ali tudo isso que eu falei aqui para vocês, essa análise, essa reflexão social e até filosófica, né, sobre o nosso lugar no mundo e o que é que pode acontecer com a gente quando a gente menos espera, quando vem uma ameaça externa. E olha, temos mais filmes aqui para passar para vocês, tá? Mas antes eu vou convidar todos aqui novamente para acessarem o site, o portal tviplay.com.br, tá? Cássio, nós temos imagens aí do nosso site, do nosso portal tviplay.com.br. Esse portal, pessoal, nós temos ali todas as informações relacionadas à nossa querida TVI, a nossa emissora. O TV Play, ele foi uma plataforma criada, pensada para agregar tudo sobre a TV. Nós temos aí todas as informações sobre cada programa que está passando por aqui, horário de programa, conteúdo. Nós temos aí todas as informações sobre cada um deles, o que é que o Café com Poesia e Cinema fala, o que é que o Olho no Olho com o Val Cabral fala, o que é que o TVI News traz pra gente. Assim como outros programas maravilhosos que estão aí na nossa grade, tá? E quando a gente sobe lá no cabeçalho, nós temos aí a possibilidade de assistir ao vivo, não é, Cássio? Lá em cima, olha, tá piscando ali um link onde a gente clica e assiste o programa ao vivo, pessoal. Além de, me perdoe, além de nós temos aí na aba sobre tudo sobre a televisão, né? Vamos visitar ali rapidinho, Cássio, a aba sobre do site da TVI, né? Do nosso querido portal, onde a gente consegue aí ter a noção da história da TV, né?
como a TV surgiu. Então, poucos sabem, a TV surgiu em 2005, tá? Barbosa Filho, ele traz pra gente aí um verdadeiro ícone aqui na cidade, né? Uma verdadeira história de superação, uma história de pioneirismo jornalístico, e aí a gente consegue ler sobre os bastidores de toda essa história. Então a TVI ela está no ar desde 2005. Para vocês terem uma noção, a TVI nunca saiu do ar, pessoal. 24 horas por dia, ao vivo, tá? Então nós temos aí uma programação maravilhosa que durante os anos ela foi se reinventando de acordo com as mídias, de acordo com a contemporaneidade. E a TVI traz pra gente tudo do bom e do melhor em termos de variedades, em termos de jornalismo, em termos de esportes. E em breve nós teremos aí muitas novidades a respeito de filmes, tá? Eu estou honrado em fazer parte de um projeto muito especial que está vindo por aí, aqui na TVI, envolvendo filmes. Então, por enquanto, não vou dar spoiler, né? Claro. Mas em breve a gente vai estar falando sobre isso. Então, quem não estiver acessando ainda o nosso portal, por favor, acessem tviplay.com.br. Lá você tem tudo sobre a nossa emissora, tudo sobre os programas, a nossa história, tá? E mais uma informação aqui, meu querido Cássio, lá no rodapé, lá no final da primeira página, nós temos, claro, o portal de notícias, tá? Em parceria com o jornal À Tarde, onde você vai ficar informado daí da sua casa, ou da rua, ou da praia, de onde você estiver, celular, tablet, notebook. A gente clica ali em portal e acessa simplesmente todas as notícias do momento, tá? Tudo que está sendo aqui falado no TVI News para vocês, tudo que está sendo passado de forma jornalística, a gente consegue ir ali na aba Notícias, tá? Na aba ali sobre notícias. Então, olha aí, a gente consegue acessar aí o melhor das notícias atuais, tá? O que é que está acontecendo em Itabuna, na região, no Brasil, no mundo, tá? Jornal À Tarde, tá? Uma parceria maravilhosa aí com a TVI, que traz pra gente muitas informações pertinentes e o melhor do jornalismo local, claro, em companhia com o TVI News. Olha, pessoal, nós chegamos ao fim do nosso programa de hoje. Vamos ficar aí com esses filmes que eu indiquei para vocês, esses filmes maravilhosos. E eu volto, olha, na próxima semana. Eu espero que com o poeta, viu, poeta? Você está assistindo aí, Ademilton Batista, você está intimado a voltar para o Café com Poesia e Cinema na próxima semana, viu? Vamos tomar muito mel, muito chá de camomila aí, muito gengibre, né? Para poder melhorar dessa garganta e dessa gripe, para você poder voltar aqui a apresentar o programa comigo, porque sem você não faz sentido. O café é com poesia e cinema, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela audiência de vocês. Fiquem agora novamente aí com a nossa programação. Pérola vai encerrar o programa e vejo vocês na próxima quinta-feira. Um grande abraço a todos, uma semana repleta de café, poesia e cinema.